Olá, bom dia. São 7h33 da manhã do dia 6 de junho de 2023, uma terça-feira. E sobre o que nós vamos falar? Deus disse para linkar. E o que seria isso? Puxa vida, o que seria linkar? Estava eu querendo um conceito de vida me dar. Claro que muitas vezes a gente fica sem saber realmente o que é. Não. A questão é você olhar. Sim, olhar e poder de fato encontrar sentido. Sentido de vida na flor que vai chegar, no cordeiro que pode passar, na possibilidade de você ter que escutar, sim, uma cantiga aqui, outra cantiga acolá, sem contar as inúmeras possibilidades, sim, que a gente tem de altar, enfeitar para anjo, a gente poder de fato. A questão é você compreender a finalidade da vida que você deseja levar. Sim, porque pedras no caminho, todos nós podemos encontrar. A questão é você pensar naquilo que João Batista esteve a falar. Conforme o Evangelho nos diz, ele assim realizar, quantas pedras no caminho eu poderia mesmo encontrar. Assim sendo, antes da minha vida eu conceituar, eu fui com João falar. Eu disse para ele, João, eu vim aqui me aconselhar. É claro que João iria me olhar e até iria estranhar, mas eu compreendendo mesmo o sentido de apaziguar, e esse mesmo sentido talvez eu quisesse me dar, eu trouxe flores e mais flores para com João estar. Claro que nesse momento João iria me falar que eu poderia me espelhar mesmo enquanto sentido de vida particular, mas com inúmeras flores que ali eu estava a encontrar, sim, como sentido de vida naquele lugar. Poxa vida, fiquei pensando em como um banquete formar. Sim, naquele momento só havia flores e flores e flores no lugar, mas João me disse que eu não deveria me preocupar. Sim, mel com toda certeza iria brotar. Feito pedra para cada flor ali poder de fato se alegrar. Sim, compreendendo a parábola, sim, que o divino mestre esteve a deixar. João tinha razão. Eu poderia mesmo jejuar e me alimentar de mel, que as flores estavam mesmo. Puxa vida. Compor, não. Trazer, não. Fabricar, não. Proporcionar a possibilidade de eu poder de fato buscar, sim, o mel em cada flor que ali João estava a me mostrar. É verdade que gafanhoto poderia chegar e toda aquela beleza ali ele acabar. Mas João me disse
João me disse, devemos nos lembrar que nem só de mel eu estive a me alimentar. É importante, gafanhoto, aqui está. Se não fome, a gente vai passar. É preciso a gente saber o paladar, a gente buscar. Que lição perfeita, primorosa mesmo. Eu ali, com João a caminhar, gafanhoto a chegar, e João me dizendo da importância da gente saber buscar a possibilidade de fome a gente não passar. Ainda que fosse comer algo que a gente poderia até mesmo repudiar diante da beleza que a gente estava a enxergar. Ah, Deus, sim, João era mesmo a representação da vida de Deus. Ele sabia que ele tinha esse pensar de cunho particular. Ele então me disse para nas águas eu entrar. Quanto peixe eu poderia mesmo ali pescar. Mas João me disse, se a gente pode se alimentar do mel e do gafanhoto do lugar, por que se empanturrar, tirando do outro a possibilidade do outro pescar? E ter comida, para na mesa colocar. Santo Deus, conceito de vida que João estava a me dar. Quantas coisas eu poderia com João alcançar. E aproveitei aquele tempo para, com ele, eu poder apaziguar, aceitando conselho, mais conselho, mais conselho. Era tanto conselho que eu resolvi de fato um livro formar. João nem esteve a acreditar. Quando eu cheguei mais uma vez naquele lugar, com um lindo livro, disse para ele uma dedicatória ele colocar. Eu disse para ele, coloca a dedicatória, que esse livro eu vou entregar para o apóstolo do lugar. João até esteve a sentar, me disse, em que momento você esteve a formar esse livro para essa dedicatória colocar? Eu disse em todos os conselhos, quer dizer, em todo aquele momento que eu estive com você, muitas vezes a brigar, muitas vezes tentando até o seu pensamento alcançar, é dentro desse universo. Eu quero esse livro ofertar. Quer dizer, eu quero lhe dar, mas na verdade mesmo, eu quero que você saiba que eu vou lhe esperar. Nenhuma atitude eu vou tomar antes de você chegar. Aqui eu quero dar a certeza de que todas as vezes que com você eu estive a brigar, por motivos de cunho muito particular, eu quero que você saiba foi pela a sua história. Eu queria era a sua história alcançar. E tendo eu uma história de cunho particular, eu agora vou com o apóstolo estar. Porque eu tenho certeza de que ele também tem conselho para me dar. E assim eu fui realizar. Santo Deus. Fiquei pensando mesmo em que tipo de conselho o apóstolo poderia me dar. Eu nem quis me precaver, não. Eu entrei devagar. Eu nem precisei de toque-toque, chamar para entrar no mundo dele particular. Pensei logo. Um filho não precisa anunciar se na casa do pai está. Uma filha, então, que pode tanta coisa com o pai realizar, por que eu vou chamar? Eu já fui, de fato, chegando e fui tirando, sabe como é aquela indumentária toda que eu estava a carregar, tirei, estive a descansar. Foi quando ele esteve a chegar. Ele esteve a me olhar e me disse, Santo, santo, santo é o Senhor. Quem é que resolveu, de fato, o ar da graça me dar?
Eu então disse, ô painho, dá para você uma água preparar? Eu estive com o João Alabutar, eu estou tão cansada. Eu só queria mesmo que o senhor viesse aqui sentar e a gente pudesse colocar os nossos pés aqui na aguinha quente e assim a gente conversar. Puxa vida, foi o melhor que eu poderia de fato ali realizar. Pois o apóstolo pegou uma bacia. Eu fiquei pensando, santo Deus, deve ter tanta história nessa bacia. Ele colocou água lá, sentamos os dois. Fica olhando para os pés do apóstolo. Puxa vida. Eu tive uma vontade enorme de chorar. Porque compreendi mesmo naquele momento que ali tinha. Tinha tanta história para contar. Ele colocou aquele sorriso devagar. Pensei na juventude que ele esteve a usar para toda uma vida, ele alcançar em cada rachadura que o pezinho dele estava ali a me mostrar. E a juventude do apóstolo eu pude encontrar. Poxa vida, quantos corações ele não poderia conquistar. Com aquela beleza toda. Eu fiquei olhando, e ele falando, e eu olhando. E toda a beleza do apóstolo eu fiquei assim. Sim, sabe como é que é? Encontrando, e aquele pensamento todo ali se formando. E um lindo livro eu estive de fato assinando. Eu nem esperava mesmo, naquele momento, tudo aquilo, eu poder mesmo encontrar. A questão é que a pureza do apóstolo era de cunho tão particular, que uma certidão ele esteve a me dar. Ele me disse, olha, eu trabalhei muito para poder essa certidão eu honrar. Mas penso que agora é o momento dessa certidão eu passar. Coloque essa certidão no seu devido lugar. Porque eu tenho certeza de que você vai saber buscar cada palavra que eu quiser lhe ofertar. Quando conceito de vida vierem lhe ofertar, você vai saber que o seu conceito é de cunho particular e que você tem família nesse lugar. Puxa vida, família, olha só que palavra espetacular, era aquela que o apóstolo estava a me dar. Naquele momento, o meu pé com o dele, nós começamos de fato a brincar. Puxa, como criança deve realizar. Ficamos batendo os pezinhos ali e começamos de fato a dialogar de coisas que a vida poderia nos dar. E os dias estiveram a passar. E finalmente finalmente eu pude encontrar toda a alegria que o coração do apóstolo tinha para me dar. Então eu disse para ele, com toda certeza, conceito de vida nós dois estivemos a formar. E que é com esse conceito de vida que eu contigo vou estar. Todas as vezes que a gente se encontrar. Naquele momento, eu pude compreender, sim, os pezinhos que um dia eu estive a usar. Sim, para fazer parte daquele lugar. Ah, mas como de fato eu buscar aqueles pezinhos?
Foi aí que eu resolvi, sim, daquele lugar me retirar. E disse para o apóstolo: assine aqui. Eu quero esse livro ofertar. Coloque sua dedicatória aqui nesse lugar. Esse livro eu vou, de fato, repassar. Ele olhou para mim devagar e disse: diga para Maria Santíssima que o meu coração estará alegrado. E já já eu passo lá para um dedinho de prosa com ela. Trocar. Saí dali e fui com Maria Santíssima estar. Naquele momento, pude encontrar Maria Santíssima sentada a me esperar. Ela sabia que por ali eu iria passar. E tinha até um banquete de cunho particular. Sentamos e passamos a conversar. Foi assim que eu pude, que eu pude mesmo, toda uma vida descortinar. Puxa vida, Maria Santíssima tinha razão. Por que com o apóstolo brigar? Por que com João Batista o tempo todo contemporizar? Por que não aceitar o que cada um tinha para me dar? Ainda que eu tivesse o meu próprio mundo particular, era muito bom eu poder contar com a amizade de quem queria comigo estar independente do que eu costumava realizar para a minha vida levar. Santo Deus, como era bom mesmo aquilo tudo escutar. Conselho e mais conselho. E era tanto conselho que Maria Santíssima estava a me dar, que um livro eu resolvi mesmo formar. Terminado tudo aquilo ali, e de me alimentar, aquele banquete tão peculiar, disse para ela, para a dedicatória ela colocar, que o livro iria repassar. Olha, fui passando, sim, aqui e acolá, vivendo a via sacra, conforme o divino esteve a me solicitar. Ele me disse: você vai encontrar qualquer conceito que você desejar. Entre na via de cunho estrutural. E eu vou lhe esperar quando todo o caminho terminar. Terminado o percurso, e livro e mais livro, e passando, repassando, quando eu cheguei lá, no fim, ali ao pé da cruz, ele estava lá, com um sorriso largo. Santo Deus, cada livro que eu estive a conquistar durante aquele percurso estava lá, sustentando a cruz que ele tinha para me dar. Ele então me disse: viu só quanta sabedoria a gente pode conquistar quando a gente aceita apenas com o outro conversar. Eu tenho certeza de que você pode com qualquer um estar. Olha só o que você vai usar para sustentar a cruz que você vai carregar. Santo Deus, o divino tinha tanta razão, sim, que eu logo disse para ele: olha, é melhor você, de fato, tirar o meu coração. Sim, eu quero, de fato, viver essa sustentação aí. Ele então me disse para eu a minha garganta largar,
que ele usaria, que o Evangelho esteve ali a nos dar. Sim, que a boca fala aquilo que o coração está a guardar. Puxa vida, não foi fácil mesmo a garganta largar. Mas ele meteu a mão lá e o meu coração ele arrancou. Ele esteve a olhar, me disse para eu chorar. Sim, era necessário o coração lavar. Puxa, chorei bastante. Não era fácil aquela cena não, mas o divino me disse, chore, chore que é para o coração lavar. Chorei, chorei, chorei. E quando o coração puro esteve a ficar, ele me disse, agora você vai mastigar. Mastigue devagar. Cada palavra que no seu coração esteve a entrar, você vai para o cérebro enviar. Não vai deixar uma única palavra desperdiçar. Santo Deus, comi o coração devagar, aceitando cada palavra. Cada palavra que eu estive a escutar com os ouvidos que jamais eu iria mesmo desperdiçar. Não foi fácil. Não tinha mais lágrimas, eu não tinha mais lágrimas para chorar, não. Gastei todas as minhas lágrimas para o coração lavar. E fui escutar cada palavra que de mim estivera a falar. E mastigava. E aqui a palavra se alojava. De repente eu estava na porta de uma casa. Santo Deus, na porta de uma casa. Então, ali, João me encontrava, o apóstolo chegava, Maria Santíssima me acenava e toda uma legião de gente ali se apresentava. Naquele momento, alguém derrubava a casa que eu tanto amava. Eu não pude fazer absolutamente nada. Eu até pensei que eu fosse ficar, sim, desalojada. Não via sobrar absolutamente nada, a coisa era um tanto quanto complicada. Mas Deus me disse, você pode entrar e o trevo de 4 folhas encontrar. Pegue o trevo e lembre mesmo de todas as vezes que você esteve a entrar na casa familiar. E deixe o seu coração, brotar vida abundante no lugar. Puxa vida, naquele momento eu vi um útero chegar. Eu queria mesmo naquele útero estar. Mas eu logo entendi que ali não era o meu lugar. E diante das circunstâncias, eu fui com alguém me encontrar. E disse, olha,
Tome o meu lugar. Naquele útero você pode se alojar. Eu jamais, jamais e jamais iria mesmo naquele útero estar. Depois de tudo que aqui esteve a se dar. Mas penso que você sempre esteve a gostar de forma particular de tudo que ali, de algum modo, esteve de fato a se dar, enquanto benefício para ali você estar. Lhe digo que você não encontraria melhor lugar. Não. Você sempre esteve a usar o útero como casa de cunho particular. Eu sequer encontrei a estrada para no útero estar, quanto mais lá eu poder me alojar. Quanto à chave, eu não posso lhe dar. Eu nunca estive a encontrar essa chave em nenhum lugar. Mas eu tenho certeza que você sabe a sua própria chave usar, já que você sempre esteve lá. Eu até desejei chorar, mas quando eu vi a alegria que ela estava de fato a me dar, eu não tive dúvida de que ali não era mesmo o meu lugar. Nunca foi, nem nunca será. Eu tinha mesmo uma casa de cunho particular. A mesma casa que eu sempre estive a buscar todas as vezes que eu estive a precisar de uma família nesse lugar. A casa que o divino esteve a preparar para com ele eu poder estar. Sabendo ele que eu tinha mesmo muita história para contar em uma cruz muito difícil de carregar. Porque quando o divino esteve a me dar algo que muitos estiveram a desejar, eu sempre estive a enxergar que a cruz dele eu também iria carregar. Sabe como é que é casar, né? A gente não casa só com as coisas boas do lugar. Quando a gente aceita com a verdade a gente está, a gente tem que saber que a verdade também vai manifestar em todas as dificuldades do lugar. Por isso, eu nunca vou aceitar um outro tipo de conceito que vierem me dar. Para mim, casar com o Deus do lugar, enquanto conceito de comungar é a cruz dele carregar. Não é só ajoelhar para pedir, para ele nos ajudar. É a gente se disponibilizar para com ele estar e a cruz dele a gente poder levar. Na via sacra. A via sacra que se apresentar. Eu nunca vou tirar essa cruz dessa que aqui está. E dentro da cruz, dentro da cruz, está tudo aquilo que eu estive a passar.
quando os miseráveis resolveram na minha vida entrar, querendo toda a minha história me tirar. Portanto, de mim eu posso falar, é verdade. Quanta história eu poderia contar? Mas, de que vai adiantar? Uma vida particular? Muito mais história eu posso contar do que aqui esteve a passar. E é sobre isso que nós devemos debruçar, sobre o que aqui esteve a passar. A minha vida particular não vai mudar as coisas do lugar. Se eu história de vida contar. Mas se eu de fato contar as histórias, sabe como é que é? De um, de outro, e de outro, e de outro. Daquela gente toda que resolveu de fato ali estar. Imagine o quanto nós podemos realizar para uma estrutura de vida a gente conquistar. E cada um ter o direito de ter conceito de vida particular e ter conceito de respeitar. Assim sendo, disponível eu vou estar para de qualquer coisa falar, mas sempre respeitando o que um bom arquiteto é capaz de alcançar. Sim, quando um desenho de uma casa, ele vai nos dar. Ele sabe. Ele sabe onde é a sala do jantar, a sala de visita. Ele sabe de fato onde ele vai colocar, sim, a área onde a família vai estar, sim, para a sua vida, ali preservar, descansar. Sabe como é que o esqueleto precisa mesmo se retirar? Ele sabe. Ele sabe colocar até o lavabo para a visita usar, sem, de fato, a porta atravessar para a vida da família ali forçar. Tudo no seu devido lugar, um excelente arquiteto sabe nos mostrar. E como nós sabemos a importância de arquitetar, a gente não vai, de fato, os limites atravessar. A gente vai saber a vida, com toda certeza, levar cada um dentro do seu próprio mundo particular, com os próprios conceitos de vida. Eu posso de mim falar, mas penso que isso pouco vai importar. Bom mesmo é a gente ter a coragem de levantar assunto que possa mesmo a nossa vida mudar. Obrigada. Estou a me acostumar com um certo mundo que Deus esteve de fato a me dar. E esse mundo com toda certeza qualquer um pode conquistar. Sim, porque todos nós vamos no túmulo um dia morar. E como Deus disse, olha, minha filha, como você tem o seu conceito de vida particular, é bom no túmulo você estar. Assim ninguém vai, de fato, fronteira atravessar. Porque você sabe buscar resposta para qualquer um você dá. Por isso eu sempre digo, é bom a gente saber o limite, porque a gente não pode cadáver violentar. E
como a gente é cadáver no lugar. Eu tenho mesmo. Porque sempre lembrar. É bom a gente saber limitar. Obrigada. Violência não é bom para ninguém, em nenhum lugar. Respeito é bom e eu, com toda certeza, sempre vou respeitar vida particular.